Fala galera, eu sou o professor Glaucilei. Vamos dar uma aula hoje de Sistema Internacional de Unidades, o SI. Os países usavam várias unidades de medidas para o comprimento, como o metro, a jarda, que é usado em campo de futebol americano, a polegada, que é usada para medir o tamanho das telas de televisores, o pé, que é usado muito em aeronáutica para medir altitudes. Para evitar confusões pela utilização de diferentes unidades e para facilitar as relações comerciais e as trocas de informações científicas, foi criado o Sistema Internacional de Unidades, o nosso SI. É um sistema de unidades criado em 1960, com a finalidade de padronizar as unidades de medida das inúmeras grandezas existentes. Muitas unidades foram esquecidas, outras ainda continuam sendo usadas em vários países. Mas quais foram as unidades vencedoras para serem eternizadas pelo SI? Bom, as unidades base do SI, ou seja, as unidades fundamentais do SI, nós temos para comprimento o metro, cujo símbolo é M. Para massa é quilograma, cujo símbolo é kg. Para tempo, temos o segundo, cujo símbolo é S. Corrente elétrica, ampere, símbolo é o A. Temperatura é o Kelvin, cujo símbolo é o K. Quantidade de substância é o mol, cujo símbolo também é mol. Intensidade luminosa é o candela, cujo símbolo é o CD. Mas existem unidades que são resultado das operações entre outras. Essas unidades são chamadas de unidades derivadas, que é a composição de diferentes unidades de base do SI, seja pela multiplicação ou divisão dessas. Um exemplo muito simples é a velocidade. A velocidade é uma relação entre espaço e tempo. Sua unidade no SI é a divisão de metro, que é a unidade de comprimento do SI, e segundo, que é a unidade de tempo do SI. Como o símbolo de metro é M e o símbolo do segundo é S, essa unidade derivada da velocidade vai ser o metro, o m/s. Então temos aqui velocidade, uma relação entre espaço e tempo. Espaço medido em metro, tempo em segundo. O símbolo do metro é m, o do segundo é s, então m/s. Vamos então fazer o exercício 9 da página 167, que diz que a solda é um equipamento utilizado para fundir metais no processo de soldagem. A temperatura é distribuída pela área do material. Qual seria a unidade de medida derivada no SI para esse processo? Então a gente percebe aqui que a temperatura é medida em Kelvin. E a área vai ser medida em quê? Como o comprimento tem uma dimensão e é medida em metro, a área tem duas dimensões, vai ser medida em metro quadrado. Como está falando numa distribuição de temperatura, a gente vê uma razão entre temperatura e área. Então a gente vai usar uma unidade derivada. E qual seria essa unidade derivada? Uma unidade que envolva o K e o metro quadrado. Só tem um aqui, que é a letra C. Então essa foi a nossa aula sobre Sistema Internacional. A física possui diversos campos de conhecimento. Em alguns, utilizamos valores muito grandes. Não estou falando de grande como o jogador de basquete Taco Fall e seus 2,31 m. Nem grande como o senhor Dorian Yates, fisiculturista. Estou falando de distâncias astronômicas, como a distância da Terra até o Sol. Em outras áreas, a física utiliza valores muito pequenos, menores ainda que Tyrion Lannister, pequenos como o Homem-Formiga fica, do tamanho de partículas atômicas. Para representar valores muito maiores ou muito menores do que as unidades de referência, usamos os seus prefixos. Então aqui temos a unidade de referência, vamos supor o metro. Os múltiplos dessa unidade que representam valores maiores, como o deca, que é 10 vezes maior do que a unidade de referência. Se eu falar de decâmetro, ele é igual a 10 metros. Temos também o hecto, cujo símbolo é H. Ele é 100 vezes maior do que a unidade de referência, ou seja, 10 ao quadrado vezes maior do que a unidade de referência. Se a gente imaginar um metro, um hectômetro é igual a 100 metros. Temos o quilo, cujo símbolo é K. Ele é 1000 vezes maior do que a unidade de referência, ou 10 elevado a 3. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros, 10 elevado a 3 metros. Temos ainda o mega, cujo símbolo é M,
ele é 1 milhão de vezes maior do que a unidade de referência. 1 megâmetro é igual a 10 elevado a 6 metros. Então, como outro exemplo, vamos supor que nós tenhamos 600 megagramas, que é igual a 60 vezes 10 elevado a 6 gramas. Por quê? 1 mega é 1 milhão de vezes maior do que a unidade de referência, ou 10 elevado a 6 vezes maior do que a unidade de referência, que no caso aqui é o grama. Então, 60 megagramas vai ser igual a 60, no lugar do m nós colocamos o 10 elevado a 6, 60 vezes 10 elevado a 6. 60, se eu escrever ele na forma de potência de 10, vai ser igual a 6 vezes 10, vezes 10 elevado a 6, que é do mega. Agora, se eu aplicar a propriedade das potências, 10 vezes 10 elevado a 6 vai dar 10 elevado a 7. 60 megagramas é igual a 6 vezes 10 elevado a 7 gramas. Temos ainda o giga, cujo símbolo é G, e ele é 10 elevado a 9 vezes maior do que a unidade de referência. 10 elevado a 9 vezes maior, eu estou falando de 1 bilhão de vezes maior do que a unidade de referência. Como exemplo, 1 gigâmetro é igual a 10 elevado a 9 metros, porque 1 giga é igual a 10 elevado a 9. Portanto, 1 gigâmetro é igual a 10 elevado a 9 metros. E por fim, temos o tera, cujo símbolo é T, que é 10 elevado a 12 vezes maior do que a unidade de referência. 10 elevado a 12 seria a mesma coisa que 1 trilhão de vezes maior do que a unidade de referência. Mas usamos potência de 10 para não escrever tantos algarismos zero assim. Então, se nós temos 1 terametro, no lugar de ter, botando 10 elevado a 12, 10 elevado a 12 metros. Se nós escolhermos outra unidade, em vez do metro, por exemplo, o ampere, mesmo você ainda não conhecendo o que seja o ampere, que seria a unidade medida de intensidade de corrente elétrica, nós teremos aqui 5 terampere. 5 terampere é igual a 5 vezes 10 elevado a 12 amperes. Afinal, 1 tera é igual a 10 elevado a 12 na forma de potência de 10. Agora nós podemos falar também dos submúltiplos da unidade de referência, valores menores que a unidade de referência, que as divide em tantas partes correspondentes à potência de 10. Se a gente considerar a unidade de referência, que é a unidade representa o 1, teremos primeiro o décimo, cujo símbolo é D, e ele divide a unidade de referência em 10 partes iguais. Cada parte seria igual a 1/10 da unidade. Ou seja, 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Então, se a gente imaginar isso utilizando como unidade de referência um metro, 1 decímetro seria igual a 10 elevado a menos 1 metros, porque o décimo equivale a 10 a menos 1, substituindo ele pela potência de 10 correspondente, eu vou ter 10 elevado a menos 1 metro. Tem também o centi, cujo símbolo é C, ele divide a unidade em 100 partes iguais. Então, cada parte seria igual a 1 centésimo, que escrevendo na forma de potência de 10, 10 elevado a menos 2. Duas casas decimais, o expoente é negativo aqui, menos 2. Dando como exemplo ainda como unidade de referência o metro, 1 centímetro é igual a 10 elevado a menos 2 metros, 0,01 metro. Temos ainda o mili, cujo símbolo é M, não M de metro. Então, mili, eu tenho o símbolo, o prefixo, o símbolo é M, equivale a você dividir um metro em 1000 partes iguais, é igual que você vê aquelas partes menores de uma régua que nós estamos acostumados. 0,01, 1 milésimo, é igual a 10 elevado a menos 3, fazendo a mesma coisa, pegando o exemplo, o metro como unidade de referência, eu vou ter 1 mm, 1 milímetro, isso vai ser igual a quê? Botando no lugar do m o 10 elevado a menos 3, vai ser igual a 10 elevado a menos 3 metros, ou 0,001 metro, 1 milésimo de metro. Temos ainda o micro, cujo símbolo é esse, de mesmo nome da letra grega, parece um U com a perninha aqui maior, ele divide a unidade em 1 milhão de partes iguais. Então, aqui temos esse monte de algarismos, mas a gente representa por potência de 10 para facilitar a nossa vida, 10 elevado a menos 6. Ou seja, voltando, o micro divide a unidade em 1 milhão de partes iguais. Então, 1 micrômetro é igual a 10 elevado a menos 6 metros. Temos o nano, cujo símbolo é N, ele divide a unidade em 1 bilhão de partes iguais, ou seja, 10 elevado a menos 9 partes. Esse nome é muito popular
porque ele sempre faz uma referência à nanotecnologia. Quando eu falo em nanotecnologia, eu estou falando numa tecnologia de medidas bem subatômicas, valores muito pequenos, igual nós chegamos a mencionar anteriormente. Um nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros. Tem ainda o pico, que divide o metro em 1 trilhão de partes iguais. Seu símbolo é o P, e a gente representa essas partes através de 10 elevado a menos 12. Então, um picômetro é igual a 10 elevado a menos 12 metros. Então, vamos fazer agora a página 165, o exercício número 2. Faça as conversões entre as escalas utilizando a potência de 10, conforme o exemplo a seguir. Para ajudar a gente, eu botei aqui a tabelinha onde mostra os prefixos, ou seja, os valores maiores que a unidade, os múltiplos, e os valores menores que a unidade, os submúltiplos. Então, para começar, eu tenho 3 MV, M mega, V volt, 3 megavolts. Volt é a unidade de medida de tensão elétrica ou diferença de potencial, que dá o valor da energia de uma pilha, por exemplo. Está aí o mega é igual a 10 elevado a 6, vezes maior do que a unidade. Então, para eu escrever isso em volt, eu vou no lugar do M botar 10 elevado a 6. Então, 3 megavolt vai ser 3 vezes 10 elevado a 6. A letra B, eu tenho o giga. O giga seria 10 elevado a 9 vezes maior do que a unidade. Então, colocando o 10 elevado a 9 no lugar do G, eu vou ter 4 vezes 10 elevado a 9 gramas. Bom, a letra C é diferente. Eu vou passar da unidade de referência para um submúltiplo, mas eu continuo passando de uma unidade maior para uma unidade menor. Ou seja, eu tenho que o mili é 1000 vezes menor que a unidade de referência, então para passar da unidade de referência para o mili, eu vou multiplicar por 10 elevado a 3. Então, vai ficar 55 vezes 10 elevado a 3 miliampere. 3,5 kN não tem dúvida, esse N aqui seria N de Newton, que é a unidade de medida de força, que nós veremos um pouco mais à frente. Então, para passar de kN para Newton, estou passando também de unidades maiores para outras menores, para outra menor, ou seja, de um múltiplo para uma unidade de referência, uma unidade fundamental. No lugar do K, eu vou colocar 10 elevado a 3, porque 1 kN é 1 kN, que é igual a 1000 newtons, ou seja, 10 elevado a 3 newtons. Então, basta no lugar do K botar o 10 elevado a 3, então vai ficar 3,5 vezes 10 elevado a 3. A questão seguinte, faça as conversões entre as escalas usando a potência de 10 conforme o modelo a seguir. Seria basicamente a mesma coisa. O mili, ele vale 10 elevado a menos 3 em relação à unidade de referência, 5 milivolts, 5 vezes 10 elevado a menos 3 volts. 4 microgramas vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 6 gramas, porque o micro é igual a 10 a menos 6. 2 miliampere, no lugar do mili botando menos 3, vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 3 ampere. Então, nesses exemplos, eu estou passando de unidades menores para unidades maiores, a unidade de referência. Na letra D eu tenho 8 picofaraday. Faraday seria a unidade de medida de capacitância relativa a capacitores. Então, pico vale 10 elevado a menos 12. Então, vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a menos 12 Faraday. E essa foi a nossa aula.